Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bom, a aula de hoje, eu vou tratar sobre o dogma da infalibilidade papal e, naturalmente, para tratar deste dogma, eu tenho que falar um pouco sobre o Concílio Vaticano I, no qual o dogma da infalibilidade foi definido. Então, eu poderia dar uma aula só sobre o dogma da infalibilidade, que é um tema só sobre o Concílio Vaticano I, que já é um tema bastante vasto. Mas a gente vai fazer aqui, só vai fazer um resumo do concílio, para que a gente possa se ater mais à questão do dogma da infalibilidade papal. Muito bem, então, para que vocês saibam aí o que a gente vai tratar, um pouco eu vou explicar a importância do tema, porque é relevante a gente conhecer um pouco mais aprofundadamente o dogma da infalibilidade papal. O que é dogma, o que é revelação, a relação, né, entre o dogma e a revelação. O Papa, um pouco sobre o Papa que definiu este dogma, que foi Pio IX, e o contexto da Igreja no século XIX. E aí trataremos um pouco sobre o Concílio Vaticano I. Vou falar alguma coisa sobre Dom Bosco. Dom Bosco teve um papel importante, exerceu também um papel em ajudar bispos que estavam participando do concílio. A propaganda contrária à definição do dogma era muito grande. E Dom Bosco acabou ajudando a convencer bispos a apoiarem a definição do dogma no concílio. E aí sim trataremos do tema que mais nos interessa hoje, que é propriamente o dogma da infalibilidade papal e o que ele significa, o que ele quer dizer. Tá bom? Então, a importância do tema. O dogma da infalibilidade papal é muitas vezes mal compreendido. E como toda má compreensão de um princípio, ele acaba exagerando ou para um lado ou para outro. E acaba distorcendo o que aquela coisa, no caso aqui o dogma, quer propriamente dizer. Então, eu coloquei aqui que da incorreta compreensão da infalibilidade decorrem dois erros aparentemente opostos. Porque é curioso, aqueles que negam o dogma ou aqueles que exageram o dogma, eles caem em erros semelhantes. E a gente precisa estar atento da importância de compreender o que é este dogma, para que não caiamos em nenhum dos opostos, em nenhum dos erros. O primeiro erro é uma justificativa cega de absolutamente tudo que o Papa diz, tudo que o Papa faz, tudo que o Papa escreve, tudo que o Papa realiza. Por que isso aqui é uma incorreta compreensão do dogma? Porque a pessoa parte da seguinte ideia: o Papa é infalível. Ora, se o Papa é infalível, tudo que ele faz está certo. Então, se aquilo que o Papa está dizendo me parece errado, me parece que destoa do que os outros papas ensinaram, que destoa daquilo que a Igreja sempre ensinou, eu estou compreendendo mal. Eu preciso dar um jeito de justificar isso aqui. Ainda que tenha que dar como dizem, né, nó em pingo d'água, eu tenho que dar um nó nesse pingo d'água porque o Papa é infalível. E aí a pessoa acaba aposentando o seu senso de análise, até o seu sensus fidei, para poder justificar simplesmente tudo que o Papa diz. E não é assim, né? São Pedro é o primeiro Papa da história. Cristo, assim que disse para São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós continuarmos lendo as Escrituras, na passagem seguinte, Deus, nosso Senhor, disse para São Pedro, retira-te de mim, Satanás. Né? Dizendo que São Pedro, Satanás quer dizer tentador, que São Pedro estava tentando a Cristo, porque São Pedro não queria que Cristo acho que é aqui, que ele não queria que Cristo passasse pela paixão. Cristo permitiu isso, assim como permitiu que São Pedro o negasse 3 vezes, para mostrar que o Papa é, sim, infalível, mas ele é infalível em circunstâncias muito claras e muito definidas. Então, tentar justificar tudo porque foi o Papa que disse, não é essa a posição do dogma. Não é essa a posição católica. Depois, o outro oposto parte do mesmo erro. O Papa é infalível. Logo, tudo que ele disser tem que ser certo. Se aquilo que eu estou ouvindo ele dizer não está certo, então ele não é Papa. Porque se ele fosse Papa, ele não erraria. E esse aqui vai dar no sede-vacantismo. Então, vejam que são erros opostos, né? Uma espécie de papolatria, e o sede-vacantismo, que são aparentemente erros opostos, eles partem da mesma premissa. O Papa é infalível em tudo, custe o que custar. Então ele vai estar certo sempre. Não interessa. Vai estar certo. Aí então, quando São Pedro negou Cristo, se São João fosse uma pessoa que compreendesse mal o primado, quando ele viu São Pedro negar a Cristo 3 vezes, ou ele concluiria que negar a Cristo é algo muito bom, ou ele diria que São Pedro não é mais Papa. Ele não fez nenhum nem outro. Ele não elogiou e não apoiou o que fez São Pedro, e também não ficou sede-vacantista. Prova disso, no domingo de Páscoa, quando eles ambos correram até o sepulcro para constatar a ressurreição de Cristo, São João, que era mais moço, chegou antes e não entrou. Deixou São Pedro entrar antes, porque sabia que São Pedro era o Papa, e o relato de São Pedro constatando a ressurreição é que ia ter mais peso do que os dos outros. Né? Claro que os outros relatos tinham mais peso, mas o de São Pedro teria mais. Né? Então, ele não ficou sede-vacantista. Então, daqui da importância de compreendermos o que é o dogma da infalibilidade papal. Tá bom? Então, essa compreensão modestamente, né, um dos objetivos aqui da nossa aula. Muito bem. E o que é, então, o dogma? Então, eu faço aqui, se houver protestantes, não aqui na plateia, mas na internet assistindo esta aula, eu peço que analisem friamente os argumentos que nós daremos, sem paixão, porque é daqui que a gente consegue ter a correta compreensão. Então, Deus nosso Senhor nos revelou verdades. O homem, com a sua inteligência, consegue compreender algo sobre Deus, analisando a criação. Toda vez que a gente analisa a obra de um determinado autor, a gente consegue conhecer um pouco como é o autor. Claro. Né? Então, o professor, se ele recebe as lições dos alunos, todas sem nome, e ele não conhece a letra dos alunos para poder identificar a lição, ele, quando analisar aquelas lições muito bem bonitinhas, limpas, com letra caprichada, etc., ele concluirá que foi um menino que fez aquilo. Né? Porque se vem um garrancho, né, impossível de decifrar, é óbvio que foi uma menina que escreveu. E se o professor conhece bem a turma, ele vai saber até qual é o menino que escreveu aquilo ali, porque tirou 10, foi tão bem, né, ele vai saber qual foi o gênio que está por trás daquilo. Isso em tudo. Por exemplo, na música, quando a gente está acostumado a ouvir as obras de um determinado autor, por exemplo, de Vivaldi, de Handel, de Bach,
Se nós escutamos uma obra que a gente não conhece, aí fala, isso aqui é Handel, está na cara. Porque conhecendo a obra, a gente vai sabendo como é o autor. Como eu já ouvi muitas obras de Handel, eu entendo já um pouco como é o estilo dele. Assim é a análise do universo. Nós, analisando o universo, podemos conhecer alguns aspectos sobre Deus, Ele mesmo. Mas essa compreensão é uma compreensão muito ainda limitada, superficial. A gente já obtém pelo uso da razão. E todo mundo, então, pode, mesmo os pagãos, mesmo os infiéis, todos aqueles que analisam com honestidade, com reta razão, a realidade. Mas Deus, Ele quis nos revelar mais, nos ensinar mais a respeito dele. Então, Ele também nos revelou verdades, que aqui Ele contou diretamente, porque são verdades referentes a Deus que nós, só com a razão, não conseguiríamos atingir. Se Deus não tivesse dito que Ele é unitrino, nós jamais saberíamos. O conhecimento que nós temos que Deus é unitrino, ele vem da revelação. Porque Deus disse. Não dava para a gente saber isso só analisando a realidade. Essa revelação ela vai se completar no céu. No céu, nós teremos um conhecimento mais profundo, maior de Deus, porque nós o veremos face a face. Mas ainda assim, que nós não abarcaremos todo o ser de Deus. Isso é impossível para um ser limitado como nós. Por isso que nós passaremos toda a eternidade sempre aprendendo algo, contemplando algo novo sobre Deus, ou um novo aspecto daquelas verdades que nós já conhecemos de Deus. Então, o que é essa revelação? Que aqui vai nos interessar mais para o dogma, né? A revelação, então, é um conjunto de verdades ensinadas por Deus transcendente, ou seja, que é um Deus transcendente, que Deus não está no mundo, não está no universo, Deus está fora do universo. Ele transcende o universo. Ele não é uma parte do universo. Tá? Por isso que antes de existir o universo, não existia o universo, mas existia Deus. Porque Deus ele está fora do universo, ele transcende o universo. Né? E ele, então, nos revelou essas verdades através de alguns homens eleitos, né, inspirados pelo Espírito Santo. E essas verdades elas nos são ensinadas através, então, desses homens, são verdades sobrenaturais, que vão versar particularmente sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Né? E o Espírito Santo foi quem, então, inspirou, por exemplo, os autores sagrados. Por isso que as Sagradas Escrituras, elas são uma fonte da revelação. Porque essa revelação, Deus colocou ali, escrita por homens. Por isso que, se você ler a Sagrada Escritura, ela não tem todos os livros o mesmo estilo. Porque o estilo do autor sagrado foi preservado. Deus não ditava, como a professora dá um ditado na escola. Deus ele inspirava o autor sagrado e ele escrevia com suas palavras, com o seu modo de escrever, etc. Por isso que não é tudo igualzinho, né? Não tem todo o estilo, todo no mesmo estilo. Então, essas verdades reveladas por Deus, elas estão fora de nós. Nós conhecemos essas verdades quando elas nos são ensinadas. Portanto, as verdades de fé, que estão contidas na revelação, não estão dentro do homem. Não é olhando para mim que eu vou conhecer as verdades sobre Deus, mas é aprendendo de outro que me ensina. Por isso que São Paulo diz, a fé vem pelos ouvidos. Isso é bem importante sabermos, porque o modernismo vai dizer o contrário, que a fé vem de dentro. É uma manifestação de um Deus imanente dentro de nós. Em última análise, a fé vai ser o conhecimento da própria divindade do homem. Então vejam que
os modernistas, quando eles escrevem, eles usam termos católicos, usam termos, muitas vezes, escolásticos, com sentidos diversos. Então é preciso saber o que eles querem dizer. Quando eles falam em revelação, 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 não estão falando da revelação católica. A revelação católica, então, é um conjunto de verdades referentes a Deus, que Deus nos ensinou. Essas verdades estão fora de nós. Nós precisamos, então, aprendê-las. E não só a verdade da revelação está fora de nós. Toda a verdade está fora de nós e a gente aprende. A verdade, não só a verdade e o bem e a beleza. A gente aprende. Né? Então, também é assim com a beleza. A beleza, então, não é o que eu acho. Ela está fora de mim. E eu aprendo. Né? Isso aqui é importante sabermos também. Muito bem. E então, o que é o dogma? O dogma, então, são verdades contidas na revelação. Nem tudo que Deus revelou está na Bíblia. Há verdades que Deus não revelou. Mas há um conjunto de verdades, como expliquei, que Deus revelou. Esse conjunto de verdades é chamado de revelação. Onde está a revelação? Na Bíblia e na tradição. Não está só na Bíblia. Se tivesse só na Bíblia, ninguém acreditaria na Bíblia, porque ninguém viu a Bíblia ser escrita. Nós acreditamos na Bíblia porque a tradição, que é a revelação não escrita, confirma que a Bíblia foi escrita e inspirada por pessoas inspiradas por Deus. Então, esse conjunto de verdades da revelação está na Bíblia e está na tradição. Muito bem. Os dogmas, então, são verdades reveladas por Deus e ensinadas pela igreja. Porque tudo aquilo que está na Bíblia, muitas das verdades que estão ali, algumas estão implícitas. E elas vão ser desenvolvidas pela igreja no decorrer dos séculos. Por isso que muitas verdades, os dogmas vão sendo definidos com o passar do tempo. Quando aquela verdade está ali contida, vai ficando mais clara. Não é que, então, o dogma é uma verdade que o Papa inventou. Uma verdade que a igreja acabou de criar e obriga todo mundo a acreditar. Agora que criamos aqui que Nossa Senhora é assunta ao céu em corpo e alma. A partir de agora isso é verdade. Não. Tanto que a igreja demora para definir um dogma por isso. Porque ela analisa isso com muito cuidado para se certificar de que aquilo está contido na revelação. E por trás de toda definição dogmática, há muitos argumentos, há muito debate, há muito estudo. Porque o dogma, então, faz parte da revelação. Estava implícito nas Escrituras. A igreja, então, com os teólogos, torna isso explícito no decorrer dos tempos. E isso é muito fácil de se perceber depois que o dogma foi definido. Por isso que os dogmas, eles seguem, as definições dogmáticas, elas seguem uma lógica. Vejam, por exemplo, os dogmas marianos. O primeiro dogma de Nossa Senhora é o da maternidade divina. Não é o da Assunção. Porque o fato de Nossa Senhora ser mãe de Deus é o que vai ajudar a embasar a sua Assunção. Aí vem, então, maternidade divina, virgindade perpétua, porque se ela é mãe de Deus, né, ela concebeu de uma forma milagrosa. E aí, então, maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição, porque é o que vai. Se ela é mãe de Deus, ela é imaculada. E aí depois a Assunção. Depois que vai ser definido que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Porque depende do dogma, por assim dizer, né, da definição anterior. Tudo isso aqui é feito de uma forma muito lógica, tá bem? E depois, no final, se Deus quiser, o dogma da Nossa Senhora Corredentora. Então, os dogmas são verdades. E sempre foram verdades. São verdades reveladas por Deus. Portanto, obrigam à aceitação.
Nós temos a obrigação de aceitar um dogma da mesma maneira que temos a obrigação de aceitar que Cristo nasceu da Sempre Virgem Maria. Que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. A mesma Bíblia que revela que Cristo ressuscitou, revela que o Papa é infalível. A mesma Bíblia. Uma verdade está mais explícita, a ressurreição está descrita na Bíblia. A infalibilidade papal está implícita, como veremos, mas está lá. Toda verdade, todo dogma está na revelação, sempre esteve. Tá bom? Então eu não posso negar um dogma. Por isso que todo o católico, quando ele nega um dogma, ele nega uma verdade de fé. E negar uma verdade de fé significa negar toda a fé. A fé ela é um conjunto único de verdades, não dá para dividir. Se eu tiro uma parte do conjunto da fé, eu desmontei a fé inteira. Não, mas eu acredito em todo o resto. Não acredita não, senhor. Se eu nego uma verdade de fé, eu perdi toda a fé. E a pessoa, quando renega uma verdade de fé, né, ela acaba perdendo toda a fé, como eu disse, né? E é um pecado gravíssimo, né? Um pecado de heresia, por exemplo, que a pessoa nega a verdade de fé, que é um dos pecados que vai excluir a pessoa da igreja. É um pecado gravíssimo. Os pecados mais graves que tem são os pecados contra a fé. Muito bem. Vamos agora, então, um pouco de história. O dogma da infalibilidade papal foi definido no Concílio de Vaticano I, em 1870, pelo Papa Pio IX. Pio IX é beato, está em processo de canonização. O processo dele, acho que vai demorar muito, mas um dia ele vai ser, se Deus quiser, vai ser canonizado. E Pio IX tem uma história muito interessante. A família de Pio IX é uma família liberal. O século XIX é um século marcado pelo liberalismo. O liberalismo é a doutrina da Revolução Francesa, que vai, então, realçar o individualismo. Cada indivíduo tem a sua verdade. Cada indivíduo vai ter a sua beleza, é o romantismo. Né? Cada indivíduo, então, vai ter o seu certo e o seu errado. Então, para o liberalismo, cada um tem sua verdade, cada um vai ter sua religião. Então tem que ter liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de ensino. Né? A verdade e o erro, em outras palavras, vão ter o mesmo peso. Porque se todo mundo quisesse liberdade de ensino para só ensinar a verdade, muito bem, isso aqui sempre houve. Isso sempre houve. O que é a liberdade de ensino e a liberdade de expressão é para ensinar o erro. Que agora, com a questão das fake news, parece que despertaram, né? Porque há coisas que não podem ser ditas. E alguém tem que censurar. Né? Muito bem. O Papa, então, o cardeal Giovanni Mastai Ferretti, era liberal, foi eleito em 1846 com festa da maçonaria. A maçonaria mandava gritar, viva Pio IX. É nessa ocasião que São João Bosco vai mandar os alunos do oratório gritarem, viva o Papa. Não viva Pio IX, porque o Pio IX era o Papa que a maçonaria estava festejando. Ele vai, então, dar um indulto para todos os liberais que estavam presos. Todos os liberais, os revolucionários, vai todo mundo para Roma. Nessa época havia os estados pontifícios, então o reino da igreja, que pegava todo o joelho da bota, era governado pelo Papa. O Papa era rei daquele território. E o Papa, então, nomeia um desses indultados para ser o primeiro-ministro e faz uma constituição para os estados pontifícios, não para a igreja. Né? Faz uma constituição para os estados. Então, o reino, os estados do Papa, que era um reino, passam a ter uma constituição liberal. Aqui a maçonaria que atuava muito era a maçonaria carbonara, que era terrorista, e que trabalhava para a unificação da Itália. O processo de unificação da Itália foi um processo relativamente longo, que vai, para unificar a Itália, vai unir todos os reinos da bota, também o do Papa. Né? Então, ele precisaria deixar de existir os estados pontifícios.
E eles, em dado momento, então, sugeriram, os revolucionários, que o Papa seria o rei da Itália. Haveria um reino, a bota inteira, a Itália, cujo rei seria o Papa. Pio IX era simpático a esse pessoal aí, hein? Pio IX era simpático a esse pessoal. O caldo vai entornar quando eles exigem do Papa, em 1848, que o Papa declare guerra à Áustria. A Áustria era a grande protetora dos Estados Pontifícios. A Áustria era a grande inimiga dos maçons carbonários que queriam destruir os Estados Pontifícios e implementar o Reino da Itália. Então, a maçonaria exige que o Papa declare guerra à Áustria. O Papa falou, isso aqui eu não posso fazer. Eles são católicos. São meus filhos. Né? Isso foi em 48. Então, eles invadem o palácio do Papa, ameaçam o Papa. O Papa, então, tem que fugir. Ele põe uma batina de padre normal e foge à noite, vai para o sul, para o reino de Nápoles, para uma cidade chamada Gaeta, para se proteger, e vai ficar em Gaeta até, se eu não me engano, 1850 ou 51. E quando ele volta, ele tem a garantia, quem expulsa os revolucionários de Roma são os franceses. E a França, então, mantém exércitos em Roma para proteger o Papa. O Papa, então, volta, e volta mudado. Volta convertido, em outras palavras. E agora era uma vantagem enorme para a Igreja, porque agora havia no trono de São Pedro um Papa que fora liberal. Portanto, ele conhecia todos os planos da maçonaria, tanto que ele mandou publicar os planos da maçonaria. Ele pediu para um jornalista católico, Retinot Joly, para publicar todos os planos da maçonaria. E a maçonaria, então, uma fera com Pio IX. Né? E Pio IX, então, vai estar em Roma, e ele vai declarar, por exemplo, definir o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição vai ter uma importância, em 1854, uma importância enorme. Porque se o liberalismo diz que todos os homens são iguais, nascem iguais, são iguais perante a lei, o Papa, definindo um dogma, dizendo que houve uma mulher que não só não é igual, como ela nasceu desigual, foi concebida desigual. E a lei, que é a lei do castigo do pecado original, não chegou até ela. Então, não nascemos todos iguais, não somos concebidos todos iguais, não somos todos iguais perante a lei. Então, era um dogma que, além de honrar com justiça Nossa Senhora, ainda combatia o erro na moda, que era o liberalismo. Tá? Quando o Papa definiu o dogma da Imaculada Conceição, alguns bispos e cardeais pediram para o Papa já também publicar, que já era um plano do Papa, uma síntese dos erros da época, condenando o socialismo, o comunismo, a maçonaria, o liberalismo, etc, etc. O Papa pensou em fazer isso, ele vai fazer isso 10 anos depois, é o Sílabus. Mas o Papa, quando se aconselhou, e ele recebeu um conselho que me parece muito acertado, falou: Santidade, se o senhor define o dogma e publica uma compilação dos erros modernos, ao mesmo tempo, o dogma perde força. Né? É preciso concentrar o golpe num único ponto. Então, ele fez isso e ele vai, então, vai publicar o Sílabus só em 64, 10 anos depois. Tá? O Sílabus é um apêndice, né, de um documento de Pio IX chamado Quanta Cura, que eu recomendo muito que leiam. O Sílabus, ele é um conjunto de frases. São frases condenadas. Então, pode-se ao menos ter esperança da salvação eterna daqueles que são fora da igreja. Essa é uma frase condenada pelo Sílabus, que muitos doutores dizem que é infalível, o Sílabus. Né?
O último dos erros que ele condena é que o Papa deve se conciliar com o mundo moderno. Frase condenada. Né? Então, eu recomendo muito que leiam o Sílabus. Enquanto isso tudo acontece, a unificação italiana está em curso. Né? Então, o Vítor Emanuel, que foi quem fez a unificação italiana, ficou rei da Itália, ele vai, então, aglutinando aqueles reinos que havia na Itália, e quando é 1860, ele vence o exército do Papa e toma todos os estados pontifícios, exceto Roma. Então, o Papa ficou só com Roma e perdeu todos os estados pontifícios. Em 1860. Quando em 20 de setembro de 1870, ele toma Roma. Eles invadem Roma, né, a famosa invasão pela Porta Pia, que é uma das portas da cidade. Então, as tropas do Papa eram tropas relativamente fracas, pequenas, foram derrotadas. Havia no exército do Papa pessoas do mundo inteiro, eram chamados zuavos pontifícios. Havia brasileiros também. Alguns brasileiros foram daqui até lá para poder lutar pelo Papa. E então, a Igreja perdeu todos os territórios. O Estado da Itália tomou todas as propriedades da Igreja. O rei fez, então, a lei das garantias, dando ao Papa uma certa soma em dinheiro, havia uma certa renda e uma liberdade enquanto monarca. Ele não tinha territórios, mas ele continuava sendo um monarca. Né? O Papa nunca quis saber disso aqui. Tá? Então, isso aqui é o que vai dar origem à chamada questão romana, que Pio IX o que fez? Ele se fechou no Vaticano e disse que ele era prisioneiro agora no Vaticano. Essa situação vai durar até 1929, quando o Papa Pio XI assina com Mussolini o Acordo de Latrão, que é a partir daqui que surge, então, o Vaticano, né, que é uma nação, né, o menor país do mundo, são poucos quarteirões, mas é um país. Então, aqui, de 1870 até 1929, o Papa, então, todos os sucessores de Pio IX se declaravam prisioneiros em Roma. Tá bem? Quando, em 8 de dezembro, ele define o dogma da Imaculada Conceição, já disse, em 64, os sílabos, condenando panteísmo, naturalismo, racionalismo, socialismo e maçonaria. Pio IX é um dos papas, se não o mais odiado, um dos mais odiados pela maçonaria. Tá bem? E ele vai fazer, então, vai convocar o Concílio Vaticano I, que vai durar pouco tempo. O concílio precisou ser suspenso em 1870, porque em 1870 começou uma guerra da França contra a Alemanha. A Alemanha também estava em processo de unificação, ela vai ser unificada aqui em 1870, e Napoleão III, imperador da França, vendo surgir ali, depois do Reno, uma nação forte, militarista e poderosa, a Alemanha. A Alemanha antes eram vários estados e reinos independentes. Aqui ela se consolidou, né, por causa dessa ideia de liberalismo que vai produzir o nacionalismo, que vai produzir a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Isso aqui eu já tratei. A Revolução Francesa é o avô da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque ela é pai do liberalismo, que é pai da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a França entra em guerra contra a Alemanha, chamada Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III, então, leva as tropas francesas que estavam em Roma, garantindo lá o Papa, para a França, para lutar pela França. E é nessa ocasião, então, que a Roma é invadida. Os revolucionários aproveitam que agora os soldados franceses que protegiam o Papa foram embora e invadem Roma e tomam o Vaticano. Tomam Roma, propriamente. Né? E é nessa circunstância, então, que o Papa é obrigado a suspender o concílio, porque isso vai ser em julho de 1870, porque não havia condições de manter o concílio em funcionamento. Né? Então, ele não foi encerrado, ele foi suspenso.
muitos dos temas que seriam discutidos no concílio não chegaram a ser discutidos. Tá? Muito bem. E esse Papa Pio IX era muito amigo de Dom Bosco. Aqueles que leram a vida de Dom Bosco certamente viram isso aqui. Dom Bosco era recebido facilmente por Pio IX. Toda vez que ele ia a Roma, Pio IX o recebia. Perguntava, Dom Bosco, como é que estão seus meninos? Conta para mim. Uma vez Dom Bosco, ele falou para Dom Bosco, olha que bonito, ele pediu para Dom Bosco escrever sobre a infalibilidade papal. E Dom Bosco, então, que era tão ocupado, escreveu no mesmo ano um capítulo do livro da História da Igreja que ele já tinha publicado, mas fez um adendo e mandou para todos os assinantes das leituras católicas, explicando sobre a infalibilidade papal. Uma vez ele foi visitar Pio IX e ele mandou encadernar a coleção completa das leituras católicas. E levou de presente para o Papa. O Papa ficou encantado e todo mundo então, conversou com o Dom Bosco, etc. Quando o Dom Bosco foi embora, todo mundo que ia visitar o Papa mostrava, olha isso aqui, que bom, Dom Bosco, olha o que ele está fazendo e tal, etc. E aí, no final do dia, ele chamou o secretário dele para, precisamos guardar isso aqui, eu quero deixar na estante, bem visível. Olha como ele gostava de Dom Bosco, hein? E aí, então, ele pegou a escada do Papa, subiu na escada, começou a guardar. E aí o secretário falou assim, santidade, acho que isso aqui, toma cuidado, isso aqui não era para o senhor estar fazendo. Ele falou, na minha casa mando eu. E arrumou tudo, depois achou que não estava bom, mexeu de novo, etc. Eu gostava muito de São João Bosco. Quando ele morreu, em 1878, Dom Bosco, coincidentemente, estava em Roma. E Dom Bosco, então, teve a ocasião de entrar nos aposentos papais para ver o Papa que já estava morto. E Dom Bosco escreve para o oratório dizendo, eu fiquei impressionado. A cama onde o Papa dorme é mais pobre que a cama dos meninos no oratório. E olha que no oratório, pobreza era o que não faltava. Hein? Então vejam o que é um Papa santo. Né? Então, era um grande amigo de Dom Bosco, nós vamos falar de Dom Bosco mais daqui a pouco. Né? Então agora vamos falar sobre o concílio propriamente dito. O que eu quero aqui com essa explicação sobre o concílio? O Pio IX ele é acusado de ter convocado o Vaticano I para como que impor um dogma da infalibilidade papal. Que ele criou essa história de concílio para que no concílio fosse definido o dogma. E que o que os bispos ali queriam, além de ter, claro, ser um desejo do Papa, eles queriam era definir o dogma mesmo da infalibilidade papal para poder justamente colocar o Papa como uma espécie de divindade inerrante, como Deus. Né? Então, essa é a acusação. Vamos ver se ela procede. Tá? Bom, o último concílio ecumênico que ocorrera na Igreja foi o Concílio de Trento, no século XVI. Aqui o Concílio de Trento já tinha terminado há mais de 300 anos. A Igreja, desde a sua fundação, tem o costume de, por vezes, reunir em concílio, os bispos. Isso aqui sempre ocorreu. Né? Se a gente lê o Atos dos Apóstolos, a gente vê que, no primeiro século, houve um concílio. Lá pelo ano 49 e 50, quando São Paulo volta da sua primeira viagem apostólica, está uma confusão em Jerusalém e em outros lugares, alguns dizendo que as leis mosaicas obrigam, então todo católico, todo pagão, quando vai se converter ao catolicismo, ele primeiro tem que ficar judeu. E Letícia, ele tem que manter as práticas judaicas. E depois que ele vai ser batizado. Entendeu, Letícia? Então, teria que a pessoa continuar sendo judeu. E aquele que é judeu e que se converteu, ele não vai abandonar as práticas judaicas. A prática judaica não era, então, uma devoção, ou um costume, era obrigação. Então não podia, por exemplo, comer as carnes proibidas. Isso aqui tinha uma
uma força entre os judeus, particularmente os de Jerusalém, porque Jerusalém, por ser a cidade do templo, era onde tudo isso aqui tinha mais peso. Basta lembrarmos quando São Pedro tem o sonho que desce do céu as carnes proibidas e Deus fala para ele, toma, pega, mata e come. E ele diz que ele não vai fazer isso. Deus me livre, Senhor, eu nunca pus em minha boca as carnes proibidas. Era Deus mandando. Aí aquilo sobe, né? Estava numa espécie de lençol, desce de novo, Deus dá ordem de novo ele diz que não vai fazer isso. E aí sobe e não vem mais. Então isso aqui tinha muito peso. Alguns, por exemplo, São Paulo, que estava em Antioquia, e, por exemplo, São Barnabé, compreenderam rapidamente que as práticas judaicas não importavam mais. Mas havia essa divisão. E quando São Paulo, então, volta da primeira viagem, isso aqui está pegando fogo. E o que os apóstolos fazem? Reúnem em Jerusalém, os apóstolos eram todos vivos, hein? Reúnem a igreja em concílio. São Pedro fala, ó, vocês aí que acham que as práticas judaicas são obrigatórias, quais são os seus argumentos? E eles deram os argumentos. Agora vocês que acham que não obriga mais, quais são os argumentos? Eles deram os argumentos, São Pedro define e fala, então, não obriga mais. Quem quiser continuar frequentando o templo, não comendo as carnes proibidas, é livre, mas não é obrigatório. Quem é pagão e vai ser batizado não precisa ficar judeu antes. Tá? Então, isso aqui foi um concílio. Alguns concílios têm uma importância maior, são chamados concílios ecumênicos. Por que ecumênicos? Porque vem da palavra grega ecúmenos, que quer dizer regiões habitadas. Um concílio ecumênico, então, é aquele concílio que convoca os bispos, a igreja, de todas as regiões do mundo, todas as regiões habitadas, todos os ecúmenos. Então, esses concílios ecumênicos, eles têm um peso maior do que um concílio regional, por exemplo. O primeiro concílio ecumênico foi o concílio de Nicéia, em 325, onde a igreja condenou o arianismo. Esse concílio foi importante por vários aspectos, sobretudo pelo arianismo, que foi condenado, mas é, por exemplo, aqui que o cálculo a data da Páscoa foi definido, no concílio de Nicéia. Então, o concílio ecumênico é um acontecimento que acontece de vez em quando. Né? Então, o concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico da Igreja. Agora haveria o 20º, o Vaticano I. O Vaticano II foi o 21º. Então, vocês vejam, a média é um concílio ecumênico por século. Né? Mas ainda assim, ficaram séculos e séculos sem ter concílios ecumênicos. E outros foram próximos uns dos outros. Tá? Então, o concílio de Trento foi um concílio que governou, por assim dizer, foi suficiente para governar a igreja por mais de 300 anos. De tão claro e preciso ele era, tá bom? Porque o concílio, quando ele é claro e preciso, e quando ele é certeiro, ele não gera confusão de interpretação, é a letra, é o espírito, como é que vai fazer, etc, etc. Né? Toda vez que se ensina, tem que se ensinar com clareza. Quanto mais é importante aquilo que é ensinado, mais clareza tem que ter. Né? Então, se eu estou ensinando o meu filho a lavar louça, isso exige um certo grau de clareza. Se eu sou professor de medicina e estou ensinando o meu aluno a fazer cirurgia cardíaca, exige um grau maior de clareza. Se eu vou tratar de assuntos de fé, que eu vou ensinar para toda igreja, o nível de clareza tem que ser ainda maior. Então, um concílio ecumênico não pode ser dúbio, né? Não pode ter letra e espírito, não pode ter interpretações posteriores das conclusões que nós tiraremos depois. Tem que ser claro, tá? E o concílio de Trento era claro. Muito bem. Então, Pio IX decidiu. Como é que ele decidiu convocar o concílio? Isso aqui é bem interessante. Pio IX, deixa eu pegar aqui algumas datas. Né?
pela primeira vez que ele expressou o desejo de convocar um concílio foi em dezembro de 64. Portanto, 5 anos antes do concílio. Ele teve uma reunião de trabalho em Roma, com cardeais, secretários. No final, ele pediu para os secretários sair e ficou a sós com os cardeais. Falou, olha, eu estou pensando em convocar um concílio para condenar os erros da época. Porque essa aqui é uma outra característica do concílio ecumênico. Com exceção do Vaticano II, todos os concílios ecumênicos da história, eles condenaram, Maria Teresa, os erros de sua época. Os erros da sua... Então aqui o Papa queria condenar o liberalismo, o socialismo, o naturalismo, etc. Tá? Então ele primeiro só esboçou, perguntou para os cardeais, pensem a respeito e depois me digam o que vocês acham. Mas pensem sozinhos. Até para um não influenciar outro, né? Depois me entreguem por escrito. Depois ele estabeleceu que todos os cardeais de Roma, ele consultou, então vejam a prudência do Papa aí. Se eles achavam que era conveniente o Papa convocar um concílio ecumênico. 21 cardeais responderam, deram um parecer para o Papa. Tá? E nesse parecer, esse parecer estava dividido nas seguintes partes, 4 partes. Primeiro, a situação do mundo naquela época. Segundo, a questão sobre o estado, se o estado do mundo requer ou não um supremo remédio de um concílio. Porque a situação do mundo é essa, mas para resolver não precisa de um concílio. Ou precisa. Terceiro, as dificuldades de se empreender um concílio ecumênico naquela circunstância. Quarto, os assuntos que esse concílio deveria abordar. Então, olha que interessante isso. Na resposta do primeiro ponto, que era sobre a presente situação do mundo, os cardeais não escreveram o mundo está em grande progresso, nós agora temos máquina a vapor, eletricidade, olha só como agora nós temos o telégrafo. Não se falou nada sobre a ciência, sobre o progresso, sobre nada disso. Se falou só sobre aquilo que tocava a salvação das almas. Nenhum otimismo com o mundo moderno. Tá? Só tratou de assuntos estritamente relacionados à finalidade eterna da nossa existência. Tá? Nada de entusiasmo pelo mundo moderno. E elencar os erros que tinham que ser condenados. Depois, na segunda questão, se a questão sobre o estado do mundo requer um remédio do concílio, os cardeais disseram que sim, que esse remédio era necessário. Por quê? É verdade que os papas já tinham condenado esses erros, mas que havendo uma condenação de um concílio, isso daria maior peso. Porque também os papas do século XVI tinham condenado o protestantismo. E ainda assim Trento condenou. E o concílio condenando dá maior peso à condenação. Então tinha que condenar. Tá? Então desses 21 cardeais, 19 consideravam que o concílio tinha que ser convocado. 2 não. É importante que esses 2 que disseram que não. Porque mostra que havia liberdade. Que eles podiam, de fato, opinar livremente. Depois, sobre o terceiro ponto, né? Sobre se naquela situação atual dava para ter um concílio. Eles comentaram que a situação, de fato, era bastante difícil. E vocês vão ver que os governos da Europa se movimentaram bastante para proibir, para impedir que houvesse um concílio. E depois, quarto ponto, do que esse concílio tem que tratar? Agora vamos ver se estavam impondo, de fato, a infalibilidade. Tá? Primeira coisa que eles disseram é que tinha que condenar os erros modernos. Isso que eles disseram. E fazer a exposição da doutrina católica, a observância da disciplina, a sua adaptação às necessidades do tempo presente
e a elevação dos estados dos clérigos, da ordem religiosa, etc. Só 2 cardeais falaram de infalibilidade. Esse assunto eles nem estavam tratando. Então é mentira que o concílio. Primeiro é mentira que foi imposto. Olha como o Papa não convocou nada até aqui, hein? Está só perguntando, o que vocês acham? Depois, o que vocês acham que tem que tratar? O Papa não falou de infalibilidade, coisa nenhuma. Muito bem. Depois, em março de 65, o Papa, então, pede para alguns cardeais, para eles se reunirem, de vez em quando, para tratar, para discutir se um concílio deveria ou não ser convocado. Isso em 65, hein? Então, esses cardeais, em número de 13, 12 deles disseram que o concílio tinha que ser convocado. Um disse que não. Tá? Ele disse que não, mas ele disse que eu acho que não tem que ser convocado. Mas eu submeto ao soberano pontífice. Se o Papa disser que acho que tem que convocar, vamos convocar. Tá? E aí, então, se submeteu o compêndio, o resultado dessa reunião, a um novo exame sobre se haveria necessidade de convocar o concílio. E olha aqui o argumento que é interessante. Porque não há necessidade absoluta de se convocar um concílio, a necessidade é relativa. Quer dizer, eles estavam dando só argumentos por que não convocar. Tá? Muito bem. E aí, então, se comentou do Concílio de Trento, se comentou de 300 anos que não tinha concílio, e disseram o seguinte, olha, a igreja ela é infalível, a igreja é infalível, mas ela não é infalível em relação aos concílios. Pelo contrário, os concílios é que são infalíveis em razão da igreja. Então, para o Papa condenar infalivelmente erros modernos, não precisa, a rigor, de um concílio ecumênico. Tá bom? Tudo isso aqui para dizer o quê? Para a gente poder comparar, né? Porque na história se estuda comparando. O concílio vai começar em 69. O Papa, aqui 5 anos antes, cheio de prudência, convoca ou não convoca. E as consultas do Papa ainda não acabaram, como vocês vão ver. Como é que foi convocado o Vaticano II? João XXIII foi eleito em 1958, em outubro de 58. Quando em janeiro de 59, 3 meses depois, no dia 25 de janeiro, que é a festa de São Paulo, ele estava na Basílica de São Paulo, fora dos muros, porque era a festa de São Paulo, e ele então, do nada, disse que convocaria o concílio. Depois ele disse que teve uma inspiração para fazê-lo. E disse que ele mesmo, João XXIII, ficou espantado com aquilo que ele fizera, convocar um concílio. Então vejam aqui, Pio IX e o Concílio Vaticano I são acusados de terem convocado um concílio irrefletidamente, né, porque o intuito era definir um dogma de infalibilidade papal. A gente está vendo que não foi assim. E por que não se acusa o Vaticano II? Aliás, do Concílio de Trento, é interessantíssima a convocação dele, viu? Depois vou tratar um pouco disso. Tá? O resultado é que o Papa, depois, Pio IX, ele mandou consultar os bispos, não os bispos do mundo todo, mas mandou fazer uma comissão, e essa comissão, então, você vê que é várias consultas, hein? Vai dizer para o Papa o seguinte, o que eles tinham que analisar. Primeiro, se convocar um concílio ecumênico era relativamente necessário e oportuno. Resposta afirmativa. Sim. 2. Se uma prévia comunicação deveria ser feita aos príncipes católicos. Não. Isso aqui sempre foi um costume. A igreja, sempre que convocava um concílio ecumênico, convocava os príncipes católicos para que eles viessem com os prelados dos seus territórios. Paulo III, que convocou o Concílio de Trento, teve problema com isso. Porque ele convocava
e os monarcas estavam colocando dificuldade. Aí, Paulo III, então, ele escreve um documento dizendo que, confiando somente em Deus, ele vai convocar o concílio, ele convoca o concílio. Aqui, então, a situação era muito mais difícil do que no século XVI. A oposição, para vocês terem uma ideia, em 62, o Papa fez a canonização dos mártires do Japão. O governo da Itália proibiu os bispos italianos de irem para Roma para participar da canonização. Na Itália. Então a situação estava 1000 vezes pior. Então aqui ele falou, não adianta querer convidar os monarcas católicos que não vai funcionar. Terceira pergunta. Se antes de publicar a bula de convocação do concílio, o Sacro Colégio, os cardeais, o Sacro Colégio dos bispos, deveria ser consultado. E como isso poderia ser feito? Como é que vai convocar os bispos? Vai consultar os bispos? Resposta, afirmativa, mas o Papa decide como é que vai fazer. Quarta questão, se era oportuno formar uma congregação extraordinária que se ocupasse com a direção das matérias do concílio. Claro, para preparar o concílio. Resposta afirmativa. Último, se a congregação acima mencionada, para preparar o concílio, for fazer os documentos, os esquemas, etc., etc., tomando o nome de congregação de direção, deveria, após a publicação da bula, depois que o Papa convoca o concílio através de uma bula, se depois dessa publicação, se alguns bispos do mundo, de várias nações do mundo, pudessem ser consultados para que eles pudessem, resumidamente, mandar questões de doutrina ou disciplina que eles achassem importantes serem tratadas no concílio. Resposta afirmativa. Quando entregar isso aqui para o Papa, Pio IX viu tudo que eles decidiram, ok, mas fez uma mudança. Opa, aqui no quinto ponto, vocês estão dizendo que depois que o Papa publica a bula, os bispos do mundo vão ser consultados, alguns bispos. Não, eu quero que consulte antes. Ele quis que consultasse antes dele convocar o concílio. Quer dizer, como é que esse Papa quis impor um concílio? Impossível acreditar numa coisa dessa, né? Muito bem. Então, o Papa convoca o concílio. Ele ficou na dúvida que data ele ia fazer, porque pensou em fazer em 67, que era a comemoração do martírio de São Pedro, mas disseram que aquela oportunidade, que aquela ocasião não era oportuna, então não vai convocar o concílio para 67, vai ficar para 69. Tá? Aqui já falei tudo. Notem que não se falava de infalibilidade. Hein? Quando a comissão preparatória foi tratar dos temas que iam ser tratados no concílio, quando chegou, vai falar de infalibilidade, a comissão preparatória falou assim, isso aqui não pode, esse tema, partir de Roma. Se os bispos do mundo, reunidos em concílio, quiserem tratar deste tema, o concílio trata. Nós não vamos nem pôr nos esquemas. E pararam. Resultado, o concílio começou sem ter esquema tratando da infalibilidade. Tanto que, durante o concílio, quando os bispos decidiram que tinha que tratar da infalibilidade, eles tiveram que, então, retomar o estudo, porque não tinha um estudo, o esquema não estava pronto. Quer dizer, não havia plano para impor infalibilidade a ninguém. Tá bem? Muito bem. Falei que o Concílio de Trento foi também uma confusão para ser convocado. Né? Isso aqui foi um argumento que também Rômulo usou. Falou, olha, confusão por confusão não vai ser pior que na época de Trento, né? Que em 18 anos teve aqui 3 anos de concílio. Teve em suspensões que duraram 10 anos, hein? No concílio. O concílio era para ser em Mantua, não era nem para ser em Trento. Teve que mudar de lugar, uma confusão. O Papa mandou os prelados chegaram lá, não aparecia bispo, porque estava tendo a guerra com os turcos, eles não conseguiam viajar. Então, confusão por confusão, tem que fazer o concílio. Tá? Muito bem. Já comentei aqui sobre esses assuntos, então eu passo rápido. Em 65, o Papa, então,
manda uma carta para os núncios, que são as embaixadas, né, de Roma na Europa, falando da convocação de um concílio e perguntando se era prudente ou não convocar o concílio. Quando é em 26 de junho de 67, o Papa, que aí vai ter um consistório com 500 bispos, aqui 500 bispos, na época, era mais ou menos metade dos bispos do mundo. Até então, nunca tinha tido uma reunião com o Papa de tantos bispos. Isso aqui eles foram para Roma para comemorar os 1800 anos da morte de São Pedro, né, que foi em 67. O Papa, então, anuncia para os bispos a intenção dele de realizar o concílio. Ele só vai convocar o concílio, com a bula Aeterni Patris, em junho de 68, para o concílio começar em dezembro, em 8 de dezembro, na festa de Nossa Senhora, de 69. Tá? Então, vejam que não teve nada de pressa, nada de imposição. O concílio, ele foi bem... Só em 69, que eu tive a Católica, que era um jornal dos jesuítas, uma revista, né, dos jesuítas, que atacava, uma revista de briga e polêmicas contra a maçonaria, contra o liberalismo, que falou que o concílio estava para definir o dogma da infalibilidade papal. E como é que eram os debates no concílio? No concílio, todo mundo podia falar. Então, era colocado o tema, todo bispo que queria falar pedia a palavra, todo bispo, quando mais ninguém queria falar, que aí parava, tudo aquilo que foi dito era recolhido, impresso, depois era distribuído aos bispos, e aí eles se reuniam de novo para discutir. Só quando todo mundo tinha falado, ninguém mais queria falar, que se votava e se aprovava alguma coisa. Então vejam agora como é que era no Vaticano II. No Vaticano II havia temas proibidos, por exemplo, o comunismo. Se alguém fosse falar do comunismo, os microfones eram cortados. Fizeram isso aqui com o cardeal Ottaviani, hein, secretário de Estado. O Ottaviani era meio cego, ele já era bem velho. Ele estava falando, cortaram o microfone, ele continuou gesticulando e ninguém ouvia. Ficou num papel ridículo. Ele ficou tão humilhado que depois ele ficou dias sem aparecer no concílio. Cardeal, secretário de Estado. Foi falar do que não podia no Vaticano II, cortaram o microfone. No Vaticano I, todo mundo falava, à vontade. Então, vamos comparar, né? Já que é para comparar. Por que um concílio é atacado? O Vaticano I é muito atacado, viu? Por que um é atacado e outro não? Muito bem. Está aqui os esquemas, né, que o concílio ia tratar. Como eu disse, ele não tratou de todos, tá? Porque o concílio foi interrompido. Depois, sobre a infalibilidade, olha isso aqui. Ó. A decisão da comissão preparatória de que esse assunto, a infalibilidade, não seja proposto pela Sé Apostólica, a menos que haja petição dos bispos. Ponto. E não se discutiu isso. Então, dessa maneira, o capítulo referente à infalibilidade não foi concluído. O concílio começou sem o assunto infalibilidade em pauta. Depois aqui, e num concílio, como é natural, há muitos debates. Depois que não foi se discutir também a infalibilidade, havia muitos argumentos. Quem era contra a infalibilidade pôde argumentar à vontade. E havia aqui, de fato, um número grande. Quando eu falo contra a infalibilidade, eu não estou sendo preciso. Esses bispos, eles eram, na verdade, contrários à definição do dogma. Eles diziam que o Papa era infalível, mas que este dogma não precisava ser definido. Ou que não convinha que esse dogma fosse definido agora. Diziam, todo mundo sempre disse, isso nunca se discutiu, tanto que nunca nem foi definido, que a Igreja é infalível. A Igreja nunca se preocupou em definir o dogma da infalibilidade da Igreja, porque isso nunca foi discutido. A Igreja define um dogma quando ele é discutido. E diziam que já era suficiente o fato de se reconhecer e se aceitar que a Igreja é infalível.
não precisava definir que o Papa era infalível. Tá bem? Isso aqui, então, há um elenco de argumentos que eu não vou dar todos para poupá-los, mas são argumentos muito interessantes. Muitos argumentos contrários à definição. Depois, todos eles foram rebatidos um por um. Tá? E depois eu coloquei aqui um exemplo, né? Então, eu vou até pegar aqui no meu resumo, porque vai estar mais detalhado. Tá? Olha isso aqui que interessante. Argumentos que se opunham à definição do dogma. Não havia nenhuma necessidade ou razão urgente para tal definição, porque todo o episcopado, todos os sacerdotes da igreja e todo o corpo de fiéis, com poucas exceções, sempre acolheram e neste momento ainda acolhem, com veneração e docilidade, as decisões doutrinais dos pontífices, e, recentemente, aquelas de Pio IX, que é o Papa reinante. Resposta. Que se o episcopado, os sacerdotes e as pessoas são, com poucas exceções, unânimes em acolher com submissão e assentimento os atos pontifícios, não haveria nenhum risco em promulgar tal definição. Se todo mundo aceita, então não tem nenhum perigo, né? Vamos definir. Né? Não tem por que não definir. Depois, aí também ele fala o seguinte, se essa é uma verdade que Deus revelou, como se aceita, por que não definir uma verdade que Deus revelou? E assim são vários argumentos bem interessantes. E depois desses argumentos, né, havia também as razões positivas, ou seja, por que tem que definir? Né? Então, essa aqui também é bastante interessante, porque então, 450 bispos, né, enviaram à comissão dos postulados uma petição solicitando que a doutrina da infalibilidade fosse discutida no concílio. Então, é aqui que ela vai ser discutida. É aqui que eles vão, então, escrever o esquema daquilo que vai ser tratado na aula conciliar. Tá bem? Depois, se alguém me quiser, eu tenho todas essas argumentações aqui, só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu mando para vocês, tá bom? Eu não vou passar em todos, mas o que eu quero deixar claro é que não houve argumento contrário à definição que não pôde ser dado, assim como não houve nenhum que deixou de ser rebatido. E depois foram dados muitos argumentos favoráveis à definição do dogma da infalibilidade naquela circunstância presente. Tá bem? Pois não. Isso que você está falando foi só referente à promulgação, não os argumentos para... Isso, exatamente. Porque quem se opunha, Ângelo, se opunha à definição. Falava, olha, não convém definir agora esse dogma, não é necessário fazer isso agora, etc, etc. Então, quem se opunha à definição do dogma e não ao dogma. Tá bom? Agora vamos tratar um pouco sobre o dogma propriamente dito, que é para a gente compreender, né? O que quer dizer infalibilidade papal. Primeiro é importante distinguirmos bem pessoa de ofício. A pessoa do Papa do ofício de pastor da Igreja Universal. Ou a pessoa de Bergoglio, porque ele é uma pessoa, né? Do sumo pontífice enquanto agindo como sumo pontífice. E o agir como sumo pontífice não é só vestir a batina branca, hein? É agir como sumo pontífice mesmo. Há algumas condições que ele precisa preencher, tá? Então é preciso distinguir. Nem tudo que o Papa faz, ele faz usando a infalibilidade. Isso aqui é bem importante. Se a gente compreender isso aqui, todas as tentações que a pessoa pode ter de, será que o Papa é Papa? Tudo isso aqui acaba. Tá? Depois, infalibilidade não é impecabilidade. O Papa peca, porque se todos os filhos de Adão pecam,
não é? Com exceção de Nossa Senhora, os santos pecam, não é? Cometem pecados veniais, mas cometem. O Papa não tem o seu confessor, o Cardeal Bea não era o confessor de Pio XII. Quando teve o ano da misericórdia, eu me lembro bem da cena, quando teve o ano da misericórdia, o Papa Francisco, o ano da misericórdia foi de 2016 agora, se eu não me lembro, e ele incentivou todos os católicos do mundo a se confessarem. Ele desceu lá dos aposentos papais, foi na Basílica de São Pedro, foi no confessionário, se ajoelhou e confessou. Eu lembro de tirar uma foto. Mas aqui, então, se o Papa se confessa, qual é a matéria do sacramento da confissão? Uma das matérias é o pecado, né? O pecado e o arrependimento. Então, o Papa peca, embora seja infalível. Então, enquanto ele está pecando, ele não é infalível. Portanto, ele é infalível em algumas circunstâncias e outras não. Tá bom? A infalibilidade, ela se relaciona ao ofício de Papa. Quando ele está exercendo o ofício. Muito bem. A infalibilidade, ela está unida ao primado de Pedro. Isso aqui tem que ser, e aqui de novo eu faço, me dirijo ao protestante que esteja assistindo essa aula. Deus, ele nunca vai nos pedir algo, nunca vai nos dar uma incumbência, sem nos dar os meios de cumprirmos aquilo que ele nos pede. Vocês imaginem que um patrão de uma empresa, quando ele montou lá a empresa, o escritório, ele não comprou impressoras para o escritório. E aí um dia, ele chega para um funcionário dele e fala, meu amigo, me imprima esse relatório aqui, eu quero isso aqui em 15 minutos em cima da minha mesa. Se vira, eu sou o chefe aqui, se você não fizer isso, você perde o emprego. Entendeu bem? Isso é um contrassenso, porque se ele não deu os meios, se ele não colocou impressoras no escritório, o funcionário não tem como imprimir o documento que ele pede. O exemplo é um exemplo banal, mas é um exemplo para ilustrar. Deus não vai pedir nada que nós não possamos cumprir. Ora, quando Cristo define o primado de São Pedro, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Como é que São Pedro vai agora fazer ele, pescador, para as portas do inferno não prevalecerem sobre a igreja? Depois, quando nosso Senhor ressuscitou, aparece a São Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Senhor, sabei que vos amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, 3 vezes, né? Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É ser um pastor. O que faz o pastor? É quem guia. O pastor vai na frente e levando. É ele que cura a ovelha que está ferida. É ele que protege a ovelha do lobo. É ele que leva para um local seguro. Que leva para o local onde há alimento. Espera aí. Se ele deu uma incumbência dele apacentar o rebanho católico, proteger do erro, proteger do inimigo, levar para um abrigo seguro. Tudo isso aqui, como é que São Pedro ia fazer? Sendo pescador. Deus tinha que dar os meios. Então, Deus, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Então, em matéria de fé e de moral, você vai ter a assistência do Espírito Santo. Porque senão, que confiança a gente ia ter em que Pedro disse? E Pedro é o Papa. Se ele não tem uma segurança de que ele tem algo que eu não posso ter. Se eu estudar, estudo eu em casa, né? São Tomás de Aquino, provavelmente, era muito mais inteligente que o Papa da sua época. Mas, no entanto, ele não era infalível, ele não tinha essa assistência do Espírito Santo. Compreenderam? Se Deus deu uma missão, Deus vai dar os meios. Deus tem que dar um modo para a pessoa cumprir aquilo que ele pede. Apacenta as minhas ovelhas.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, São Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. Então, ele tem que saber, entendeu? Deus, depois, bem-aventurado és tu, Pedro, como é que é? Que não fosse a carne nem o espírito que te revelara isso, mas meu Pai que está no céu. Deus falou pela boca de São Pedro. Deus fala pela boca do Papa. Então isso aqui está nas Sagradas Escrituras. E se não fosse assim, como é que nós poderíamos ter certeza? Os protestantes dizem que o Espírito Santo ilumina. Que certeza eles têm disso? Esse é puro palpite que eles inventaram. Porque se fosse assim, todos nós teríamos uma grande unidade. E já essa unidade não existe nem entre os protestantes. Ora, se o Espírito Santo é o mesmo, ou o Espírito Santo está soprando o A aqui e o contrário de A ali. Que Espírito Santo é esse? É óbvio que não tem essa inspiração. Então, muito bem. Não é uma qualidade inerente à pessoa, e sim uma assistência inseparável do ofício. Por isso que ela é ex-cátedra. Quer dizer ex-cátedra, né? Da cátedra, né? Do trono, a partir do trono. Porque quando a pessoa se senta no trono, é que ele vai agir com a autoridade que aquele trono representa. Isso quer dizer o ex-cátedra. O ex-cátedra, agora ele falou com o Papa, hein? Agora está falando ex-cátedra. O Papa ele tem que falar como Papa. Aqui ele vai ser infalível. Não é um discurso, não é uma saudação, não é o Ângelus, não é uma entrevista no avião, não é quando ele se dirige a todos os bispos do Brasil em Aparecida do Norte. Não, aqui não é ex-cátedra. Isso tudo tem importância porque é o Papa dizendo, mas não é ex-cátedra. Ex-cátedra, né? É quando ele se senta. Veja só, Pilatos, quando foi condenar Cristo, ele se sentou no litóstrofo, né? Ele se sentou na cadeira de juiz, porque agora ele ia pronunciar uma sentença. Quando o Papa se senta no trono de São Pedro, agora ele vai falar como Papa. Isso é que é ex-cátedra. Então não quer dizer que o Papa vai ser infalível, tem que estar sentado no trono. Não é uma coisa, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele tem que falar com a autoridade de Papa. Compreenderam isso aqui? É bem importante entender, porque a gente vai saber distinguir uma coisa da outra. Depois, não é uma descoberta de novas verdades. O Papa não é, olha, agora que eu sou infalível, eu vou começar a falar coisas que nunca ninguém imaginou. Vocês precisam ver o que o Espírito Santo está aqui me dizendo. As últimas novidades do céu. Não é isso. É para preservar as antigas verdades que foram reveladas. Não é para trazer novidade, é para dar segurança daquilo que já é conhecido. Depois, é uma graça dada para o bem dos outros. A infalibilidade não é certeza de que o Papa é santo. Não, o Papa é infalível, então ele é santo. Não, essa aqui há dois tipos de graças quanto à questão da santificação, né? Uma que Deus dá para a santificação pessoal e uma que Deus dá para a santificação do outro. Então, a graça da profecia, da santificação do outro. Caifás era profeta, profetizou a morte de Cristo. Mas não preciso dizer que ele era santo, não preciso provar que ele não era santo. A gente vai ver isso agora na Semana Santa. Ele condenou Cristo depois de ter profetizado. Então, ele não era santo. A infalibilidade é um desse tipo de graça, que é para o benefício de outro. E não para a santidade própria. Ele é infalível, pode ser santo. Depois, alguns, para combater, para argumentar contra a infalibilidade papal, dizem, olha, escuta aqui, meu caro. Porque isso aqui é ataques diretos, hein? Estou dando bem resumidamente aqui. Para vocês terem uma ideia, o primeiro-ministro da Baviera tentou organizar um conluio dos príncipes da Europa para impedir o concílio, hein? Escreveu para eles, etc. Então, um dos argumentos que se dava é o seguinte, olha, dizer que o Papa é infalível é atribuir ao Papa um poder que é de Deus. Só Deus não erra. Resposta do concílio, sim, é verdade, só Deus não erra. Também só Deus perdoa os pecados. Os judeus, quando acusaram Cristo,
quem esse homem pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados? Eles estavam errados na acusação. Mas no argumento eles tinham razão. Só Deus pode perdoar os pecados. Claro! E, no entanto, o que Cristo disse para os apóstolos no domingo de Páscoa? Desejou a paz e recebei o Espírito Santo. O pecado a quem perdoardes será perdoado. O pecado a quem retiverdes será retido. Claro que é um poder de Deus, que Deus confere a outro, como conferiu de perdoar os pecados. Pode conferir também o da infalibilidade. Qual o problema? Depois aqui eu falo rápido de Dom Bosco. A aula já está acabando, né? Mas é que falar de Dom Bosco é divertido. A gente tem aí alguns jovens assistindo a aula. Dom Bosco ia muito a Roma, né? E Dom Bosco ele teve também uma visão, teve um sonho sobre a infalibilidade. E ele vai escrever para o Papa. Eu não vou ler o texto aqui, mas ele escreve para o Papa, né? Ele começa dizendo, agora a voz do céu é o pastor dos pastores. Né? E vai tratar sobre a infalibilidade. Tá? Depois, em Roma, ele começa a frequentar as reuniões, os círculos dos bispos. Imagina, durante o concílio, imagina o que não tem de reunião de chatos internacionais, né? Dos bispos conversando, o que a gente vai tratar amanhã, fala você, eu vou te apoiar, ataca isso, ataca aquilo. Porque vocês lembram, no exemplo do bispo no Vaticano I, que era surdo, estão lembrados? Que ele era um bispo já muito velho, ele era surdo. Em todos os debates que tinha, ele vaiava muito e aplaudia muito, ele era muito vibrante. E os bispos ficavam perplexos, puxa, ele não escuta nada do que está sendo dito. Como é que ele aplaude tanto, vaia tanto? Fora, esse não, etc. E um dia foram perguntar para ele, escuta, monsenhor, nós vemos que o senhor aqui participa com muita empolgação dos debates, mas o senhor tem tanta dificuldade para escutar, como é que o senhor aplaude tanto e vai a tanto? Ele fala, é simples. Eu fico observando o Monsenhor de Panlu, que era contrário à definição do dogma. Né? Quando o Monsenhor de Panlu aplaude, eu vaio. Quando ele vai, eu aplaudo. Claro, os inimigos nunca erram de alvo. Se os inimigos estão elogiando, atenção. Se os inimigos estão criticando, atenção. Né? Quando a imprensa elogia muito alguém, observe bem. Né? Os maus nunca erram de alvo. Então esse bispo era muito sabido. Então havia muitos debates. E Dom Bosco não participava do concílio. Né? Ele não era bispo. Mas ele ia conversar com os bispos para tratar dessa questão da infalibilidade. E ele foi, então, uma vez falar com o Monsenhor Gastaldi, que, por influência de Monsenhor de Panlu, começou a defender que não era para definir o dogma da infalibilidade papal. E Dom Bosco, então, foi conversar com ele, e ele tinha muito respeito, como todos tinham ali, por São João Bosco, que aqui já tinha uma fama de santo enorme. E ele, então, Dom Bosco vai explicar para o Monsenhor Gastaldi que o dogma tem que ser definido. Né? E vai dar vários argumentos para ele. E ele vai, então, falar, Dom Bosco, estou convencido. A partir de agora, eu vou defender a definição do dogma. E Dom Bosco fala para ele, o senhor, então, quando estiver na reunião do concílio, diga isso da tribuna, porque o senhor vai fazer um grande serviço para o Papa. E havia um tal de Monsenhor Aldísio, que também estava, esse aqui, muito contra, e ele ficou sabendo que bispos que eram contrários à definição do dogma, depois de conversar com o Dom Bosco, mudavam de opinião. Ele falou, como é que pode isso? Vou eu falar com o Dom Bosco. E ele vai lá, Dom Bosco tinha a agenda muito ocupada, ele ficou esperando, não conseguiu, foi embora, voltou outro dia, ficou esperando um tempão, não conseguiu. Terceira vez ele falou, não, hoje eu falo com o Dom Bosco. Foi esperando lá um tempão. Quando deu uma brechinha, ele entrou, foi falar com o Dom Bosco. E Dom Bosco estava com bispos, padres, etc. E ele falou assim, Dom Bosco, como é que é essa história que o senhor está defendendo aí, que tem que definir o dogma? Eu acho que não tem que definir o dogma da infalibilidade. Dom Bosco disse para ele, olha, eu não sou a pessoa aqui mais autorizada a falar do tema. Imagina, ele estava diante de bispos, né? Então, Dom Bosco, muito humilde,
E ele falou assim, não, Dom Bosco, quer ver por quê? E ele então começa a dar todos os argumentos, ficou 1 hora falando. Por que não deviam definir o dogma da infalibilidade papal? Dom Bosco ouviu educadamente. Ele falou, bom, então agora eu tenho que falar, né? Ele não falou, agora é minha vez, como o professor falou no debate lá, agora é minha vez. Não, ele esperou o senhor falar. E aí, então, ele falou assim, olha, monsenhor, eu vou lhe dar argumentos de muita autoridade. Eu peço que o senhor preste atenção, mas eu tenho certeza que quando o senhor escutar os argumentos que eu lhe der, e o senhor souber quem dá esses argumentos, é uma pessoa de tanta autoridade que o senhor vai aceitar. Mas muito bem, quem é? Eu falei, não, eu peço ao senhor paciência para ouvir. E aí Dom Bosco vai até a estante, pega um livro. O moço, mas que livro é esse aí? Não, calma, por favor. E aí Dom Bosco lê calmamente, vai lendo calmamente os argumentos do livro. Né? E aí o moço falou, já entendi. Né? Começou a perceber, era italiano, né? E aí ele levanta, Dom Bosco, deixa eu ver que livro é esse aí. E Dom Bosco não queria que ele visse, aí ele vai ver, era um livro do próprio Monsenhor Aldísio. Dom Bosco estava citando um oponente dele. E o fulano deu risada e falou, tá bom, Dom Bosco, vamos deixar isso aqui para lá. Né? Então Dom Bosco trabalhou muito, e tem uma frase de Pio IX, que eu nunca li nada que tinha a mão de Dom Bosco aqui, mas eu desconfio. Quando as coisas estavam muito difíceis e a oposição à definição do dogma era muito grande, Pio IX falou uma frase que eu acho que aqui tem pode ser, né? Eu acho não, pode ser que tenha a mão de Dom Bosco. Ele falou, Pio IX disse, a Virgem está comigo, eu vou em frente. Eu não sei se Dom Bosco não falou para ele alguma coisa, viu? Para ele ter essa certeza que Nossa Senhora estava com ele. Né? Muito bem, então o dogma, quando foi ser debatido no concílio, e que ficou patente que ele ia ser definido, alguns bispos, eram cerca de 100 bispos, que não eram poucos, hein? Avisaram o Papa que então eles iam se ausentar de Roma, iam embora no dia da votação. Né? E de fato eles fizeram isso. Então, muitos bispos não votaram, o dogma foi definido. Depois que o dogma foi definido, esses bispos aderiram ao dogma. Desses, ainda que votaram, 2 votaram pela não definição do dogma, o que mostra que os que ficaram tinham liberdade, mas, claro, apesar da maioria do concílio, votou pela definição do dogma. O Papa, então, vai definir o dogma no dia 18 de julho de 1870 e o concílio depois é suspenso. Tá? Para terminar a aula, né, para a gente sair daqui com essa bem claramente o que é, então, o dogma da infalibilidade papal. O que é infalibilidade? Em outras palavras, é a impossibilidade de erro. Então, infalibilidade é a impossibilidade que o Papa tem de cair em erro, e um pronunciamento ele é infalível, é aquele incapaz de erro ou engano. Vai estar sempre certo, porque é Deus falando pela boca do Papa. E as condições, então, para um pronunciamento ser infalível são 4. Primeiro, como eu já disse, tem que ser ex-cátedra. O Papa ele deve estar usando o seu munus oficial de pastor e doutor de todos os cristãos. Tem que falar, então, da cátedra de Pedro. Segundo, tem que tratar de assuntos de fé ou moral. Se o Papa trata de política, ele não é infalível. Se o Papa trata na guerra da Ucrânia, ele não é infalível. Se o Papa trata de futebol, não é infalível. Ele só vai ser infalível nesses 2 campos, fé e moral. Depois, a decisão tem que obrigar a igreja inteira. Então, se o Papa vem ao Brasil, em Aparecida, ele trata de assuntos de fé e moral para todos os bispos do Brasil, a não ser que ele deixe claro que aquilo que ele está dizendo vale para toda a igreja,
não vai ter infalibilidade. Porque ele está falando para uma parte da igreja e não para toda a igreja. Então, porque se o que ele vai dizer, vamos lá pessoal, isso aqui é o puro bom senso. Se o que ele vai dizer é uma verdade revelada, claro que tem que ser para toda a igreja. Não existe uma verdade revelada que é para o Brasil, ou que é para a Europa, ou que é para os bispos da África. Toda a verdade é para o mundo inteiro. E por fim, o Papa tem que expressar essa intenção, né, de obrigar toda a igreja. Mas como é que é isso? Normalmente, o que é usual, é o Papa condenar a posição contrária, excomungando todo aquele que negar seja anátema. Né? A fórmula normalmente usada para expressar essa obrigação de toda a igreja é assim. E por que o Papa tem que expressar isso aqui? Porque todo católico tem direito de saber que o Papa está usando infalibilidade. A infalibilidade é algo tão extraordinário que quando o Papa usa, não pode ficar dúvida. Então, todo católico tem direito de saber quando o Papa está usando a infalibilidade. Né? Então, aqui, ó, deve estar manifesto, pois o fiel tem direito de estar certo de que o ensinamento em questão é definitivo, de que a intenção da Suprema Autoridade é definir essa questão para sempre. Precisa ter essas 4 condições para ser infalível. Então vejam vocês que é fácil, puxa vida, mas as pessoas se metem com sedevacantismo de graça. O dogma da infalibilidade papal não leva ao sedevacantismo, ao contrário, ele preserva do sedevacantismo. Assim como preserva do erro de querer dar nó em pingo d'água para querer justificar tudo o que o Papa disse, porque foi o Papa que disse. Tá bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos então rezar, para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.